E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos definir a força ponderomotriz sobre a superfície de um corpo condutor. Antes disso, vamos recuperar alguns resultados importantes que vão nos auxiliar nessa definição. Observe a figura ilustrada no quadro. Ali nós temos um corpo constituído de material condutor de forma qualquer, carregado positivamente. No equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas estão posicionadas na superfície externa do corpo condutor. Como nós já sabemos, o campo elétrico interno tem intensidade nula, e se nós construirmos uma superfície gaussiana fechada, cilíndrica, infinitesimal, no entorno de um ponto P, a partir da lei de Gauss, nós podemos obter a intensidade do campo elétrico gerado nas proximidades do ponto P do lado externo da superfície do corpo condutor. A partir da lei de Gauss, a gente obtém essa expressão. Sigma corresponde à densidade superficial de cargas elétricas no ponto P, e o vetor campo elétrico total possui a mesma direção e sentido do versor N, o versor da normal externa no ponto considerado. Aqui nós temos um elemento infinitesimal de área ds e correspondente carga dq, obtida por essa expressão. A partir de agora, nós vamos fragmentar este resultado em duas análises, trazendo para o nosso estudo o princípio de superposição. Observe a figura ao lado. Considere, neste início, que só exista o elemento infinitesimal de área ds e correspondente carga dq positiva. Estando carregado positivamente, ele gera logo acima do ponto P um vetor campo elétrico na vertical e para cima. Logo abaixo do ponto P, um vetor campo elétrico na vertical e para baixo. Lembre-se que cargas elétricas positivas geram linhas de campo elétrico de afastamento. A partir de agora, nós vamos incluir em nosso estudo as demais cargas elétricas distribuídas na área S restante da superfície do corpo condutor. Como o campo elétrico interno tem intensidade nula, as demais cargas elétricas distribuídas geram um campo elétrico logo abaixo do ponto P, na vertical e para cima, e com a mesma intensidade do campo elétrico que eu desenhei inicialmente. Justamente para que o campo elétrico interno tenha intensidade nula, nós temos que obedecer esta condição. E ao mesmo tempo, as demais cargas elétricas distribuídas no restante da superfície do corpo condutor, logo acima do ponto P, reforçam o campo elétrico já existente. Perceba que, como nós estamos analisando a intensidade do campo elétrico nas proximidades do ponto P, nós podemos assumir que os quatro vetores possuem a mesma intensidade. Perceba que, observe bem a nossa figura. A partir dessa análise, nós podemos assumir que a intensidade de cada vetor campo elétrico corresponde a sigma sobre 2ε0. Então vamos escrever sigma sobre 2ε0 para cada vetor ilustrado. Note que logo abaixo do ponto P, os dois vetores possuem a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido oposto, o que nos dá um campo elétrico interno de intensidade nula, como deve ser. E logo acima do ponto P, os dois vetores possuem a mesma intensidade, mesma direção e sentido. Se nós somarmos as duas intensidades, nós vamos recuperar o resultado anterior. E perceba que os dois vetores estão na vertical e para cima justamente
Porque o vetor campo elétrico total está na vertical e para cima. É a partir dessa análise que nós podemos definir a força ponderomotriz. Observe agora o seguinte: nós vamos calcular a intensidade da força que esse elemento de área ds e carga dq fica submetido devido às demais cargas elétricas distribuídas ao longo da superfície de área S restante. Para fazer isso, nós podemos utilizar uma expressão já conhecida. A força que esse elemento de área ds fica submetido é igual ao valor da carga do elemento de área ds em questão, vezes o campo elétrico que ele está submetido devido às demais cargas elétricas distribuídas na superfície de área S restante. E esse campo elétrico é sigma sobre 2 ε0, como a gente acaba de analisar. E essa força se encontra na direção do versor da normal externa no ponto considerado. Muito bem. Perceba que nós podemos substituir dq por sigma ds. Com isso, df fica. Eu tenho aqui, sigma ds. Então vai ficar sigma ao quadrado sobre 2 ε0 ds na direção do versor n. Perceba, a partir dessa expressão, que o vetor df estará sempre na mesma direção e sentido do versor da normal externa no ponto considerado, pois a densidade superficial de cargas elétricas está elevada ao quadrado. Não importa se as cargas são positivas ou negativas, sigma ao quadrado será sempre positivo. Muito bem? A partir dessa expressão, nós podemos passar ds dividindo. Então, nós vamos ficar com df sobre ds. Isso é igual a sigma elevado ao quadrado sobre 2 ε0 na direção do versor n. A razão da força por unidade de área, que corresponde a uma tensão, é justamente a definição da força ponderomotriz. Ela corresponde a uma tensão, ou seja, a razão da força por unidade de área correspondente. Muito bem. A partir dessa igualdade, nós podemos obter a seguinte expressão. Se nós multiplicarmos o numerador e o denominador por ε0, nós vamos ficar com ε0 sobre 2, que multiplica sigma sobre ε0 elevado ao quadrado. Então, perceba, eu multipliquei o numerador por ε0 e o denominador também, por isso ε0 ficou elevado ao quadrado. Tudo isso na direção do versor da normal externa no ponto considerado. Consequentemente, a força ponderomotriz, a razão da força por unidade de área correspondente, ou seja, essa tensão, ela é igual a sigma sobre ε0 corresponde à intensidade do campo elétrico E. Portanto, aqui nós temos 1 sobre 2 vezes ε0 vezes a intensidade do campo elétrico elevado ao quadrado na direção do versor n. Essa expressão é justamente a expressão que nos permite calcular a densidade volumétrica de energia potencial armazenada, representada por Uzinho. Consequentemente, a força ponderomotriz, definida pela razão da força por unidade de área correspondente, ela é igual à densidade volumétrica de energia potencial na direção do versor n.
nós vamos resolver um problema relacionado ao estudo da força ponderomotriz que definimos no vídeo anterior. A partir dela, nós vamos calcular a intensidade da força F de atração entre as placas de um capacitor plano, plenamente carregado, conforme ilustrado na figura. No vídeo anterior, nós vimos que a razão da força aplicada por unidade de área correspondente define a força ponderomotriz. Portanto, ela equivale a uma tensão. E o módulo dessa razão é igual à densidade volumétrica de energia potencial armazenada. Para o nosso capacitor plano, nós podemos escrever essa igualdade da seguinte forma: o módulo da força ponderomotriz é igual a U sobre V, pois U minúsculo corresponde à densidade volumétrica de energia potencial armazenada. Para o nosso capacitor plano, U pode ser substituído por Q ao quadrado sobre 2C, como vimos anteriormente. E o volume V entre as placas do capacitor plano é igual à área da placa A vezes a distância entre elas, que eu representei por dP. Muito bem. dF sobre ds, o módulo da força ponderomotriz, é igual a Q elevado ao quadrado sobre o dobro da capacitância. Eu vou substituir a capacitância C por ε0 vezes A sobre a distância entre as placas, que eu já vou jogar direto no numerador. Muito bem. Isso multiplica 1 sobre A vezes a distância entre as placas dP. Nós podemos simplificar dP com dP e com isso o módulo da força ponderomotriz, já suprimindo o módulo e a seta que representa a grandeza vetorial, o módulo da força ponderomotriz fica dado por Qzão elevado ao quadrado sobre 2ε0 vezes a área da placa A elevado ao quadrado. O nosso propósito agora é, a partir da força ponderomotriz, calcular a intensidade da força de atração entre as placas do nosso capacitor plano plenamente carregado. Para fazer isso, nós vamos passar ds multiplicando. Então, dF é igual a Qzão elevado ao quadrado sobre 2ε0 a quadrado ds. A intensidade total, representada por F, corresponde à soma de todas as contribuições infinitesimais. Como esse termo permanece constante, eu vou retirá-lo da integral de superfície. Eu vou ficar com Qzão ao quadrado dividido por 2ε0 a quadrado vezes a integral ao longo da superfície S, definida pela placa condutora superior, de ds. Essa integral dupla, essa integral de superfície, corresponde à área A da placa superior. Simplificando A com A elevado ao quadrado no denominador, obtemos que a intensidade da força de atração entre as placas de um capacitor plano plenamente carregado é igual a Q elevado ao quadrado dividido por 2ε0A. Perceba que essa força está na mesma direção e sentido do versor N
conforme foi ilustrado no início do cálculo. Perceba que a razão da força pela área correspondente está na mesma direção e sentido do versor N. Com isso, eu encerro este exemplo. Até a próxima.